Antes de começar esse vídeo, alerta de gatilho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre assassinato, violência sexual, tudo isso envolvendo a comunidade LGBT+. Oi zumbis, eu sou a Pri, esse é o canal Miss Castilho, e o caso de hoje é um caso que não tem muita informação sobre ele, e eu também não achei nenhum canal brasileiro falando desse caso. E eu achei interessante trazer aqui, justamente por conta das questões que esse caso levanta. Então, fica aí que eu vou falar sobre o caso do desenhista. Fica aí que eu já volto. Bom, como eu disse, não tem muita informação sobre esse caso, visto que o assassino conhecido como o desenhista ou The Doodler, ele era um assassino em série de LGBTs. E sabemos que a homofobia existe e que geralmente casos envolvendo LGBT+, a polícia faz só o necessário, né? Não investem tanto, vamos ser honestos. Bom, esse cara, ele nunca teve a sua identidade revelada. Bom, o assassino desenhista, ou The Doodler, como ele é conhecido na gringa, ele foi um assassino de pessoas LGBT+, e a gente sabe que da mesma forma como acontece com pessoas pretas, os crimes contra LGBTs não têm toda a atenção que deveria. É basicamente o pessoal faz só o mínimo, né? Vamos ser sinceros. Bom, antes de mais nada, o assassino conhecido como desenhista nunca foi identificado. Ele nunca teve a sua identidade revelada. Então agora a gente vai lá para 1974, São Francisco. É dito que esse assassino ele matou entre 14 a 16 pessoas. Não tem um número muito certo, visto que ele nunca foi revelado sua identidade. E é possível que a polícia até tenha atribuído a ele mais mortes do que ele realmente cometeu. E é claro, a maioria das mortes aconteceu num bairro, num distrito LGBT de São Francisco, distrito de Castro, que era um distrito onde tinha uma comunidade bem grande de pessoas LGBT+. Tinha, se eu não me engano, quase 60 ou 70 mil pessoas LGBT+. Isso nos anos 70 em São Francisco. E uma curiosidade legal sobre o distrito de Castro. Durante os anos 70, a gente teve, durante o fim dos anos 60 e começo dos anos 70, a gente teve o primeiro movimento, a primeira parada LGBT+. E nessa época, um bar ali da região ali do distrito de Castro, conhecido como Twin Peaks, ele removeu o insufilme que cobria as janelas, porque na época eles tinham que cobrir os bares LGBTs, tinham bares, lojas LGBTs, tinham que cobrir as janelas para as pessoas que passavam na rua não se ofenderem. Mas esse bar foi pioneiro em remover a cobertura das janelas, tirar o insufilme das janelas, para deixar tudo às claras, para deixar, não quer olhar, vira o rosto, né? Isso é uma curiosidade legal que eu achei de trazer para vocês. Bom, agora a gente vai então para 27 de janeiro de 74. À 1h57 da manhã, o corpo de Gerald Kavanaugh, de 43 anos, foi encontrado na praia de Ocean Beach, em São Francisco, e ele tinha alguns ferimentos, é dito que ele tinha alguns ferimentos de defesa, e ele estava vestido, tinha $20 no seu bolso e ele ainda tinha o seu relógio, e não tinha evidências de ataque sexual, e ele sim foi esfaqueado. Mais pra frente, em 25 de junho de 74, a gente tem o corpo de Joseph Stevens, conhecido como Jay, foi encontrado em Sparkles Lake, também em São Francisco, e ele havia morrido poucas horas antes do seu corpo ser encontrado. Ele foi esfaqueado mais ou menos mais de 27 vezes, e ele costumava performar como drag queen, por isso o nome Jay. Em 7 de julho, a gente tem mais um corpo.
Klaus Christmann. Ele foi encontrado e a morte dele foi descrita como a mais violenta. Ele foi esfaqueado mais de 27 vezes também. Teve uma das suas veias perfuradas várias vezes e também ele estava vestido, ele era casado, tinha filhos, ele era um imigrante alemão, estava ali em São Francisco e a família dele na Alemanha, e a polícia acredita que ele talvez fosse parte da comunidade LGBT, mas ainda não tivesse assumido, porque encontraram um tubo de maquiagem com ele. Eu não encontrei qual item de maquiagem esse tubo seria, mas enfim, de novo, gente, 1974, tá? Só pra deixar claro. E agora a gente vai pular quase um ano no tempo e a gente vai para 12 de maio de 75, que é quando o Frederick Kapin, de 32 anos, também imigrante alemão, foi encontrado esfaqueado da mesma forma que o Klaus e o Joseph J., não sei qual é o pronome que ele usava na época. E, claro, o ferimento que o matou foi um ferimento no pescoço, né? Um corte no pescoço. É dito que ele foi quase que degolado. E a areia tinha marcas de que seu corpo havia sido arrastado. 4 de junho de 75, o corpo de Harold Goldberg, 66 anos, um imigrante sueco-americano. Bom, é dito que a morte de Harold foi 2 semanas antes do seu corpo ser encontrado no Lincoln Park e a calça dele estava aberta e ele não estava usando cueca. Eu não encontrei informações se ele já estava assim ou se ele sofreu algum tipo de violência sexual. Eu não consegui encontrar esse tipo de informação, mas eu vou deixar as fontes para vocês na descrição do vídeo. Bom, vamos então para a investigação desse caso. A polícia interrogou um suspeito. Eles tinham um suspeito que eles tinham quase que certeza absoluta de que era o assassino de Dudler. Porém, as vítimas que sobreviveram aos ataques se recusavam a testemunhar justamente por conta da homofobia. Elas não queriam se expor e serem vítimas de homofobia logo em seguida. Então, não queriam revelar que eram parte da comunidade LGBT, o que para 1975 a gente entende é compreensível. Bom, o suspeito, apesar de colaborar com a polícia, nunca admitiu os crimes. E é dito que esse homem era um homem preto, de entre 19 a 22 anos, mais ou menos 1,80 m. É dito que ele teria servido na marinha de alguma forma e ele era um estudante de arte. Então, dá para imaginar que os desenhos deveriam ser muito bons. Pelo menos isso. Bom, e era essa forma que o assassino escolhia suas vítimas, desenhando-as. É dito que o assassino desenhava suas vítimas como uma forma de atrair as vítimas por conta do desenho. E também é dito que talvez ele tivesse alguma dúvida com relação à sua identidade de gênero ou com a sua própria sexualidade, mas eu não encontrei informações sobre isso. Então agora a gente vai pular de 1975 para 2018. O caso ainda permanece em aberto e está sendo investigado. E em 2019, uma recompensa de $100 mil foi lançada como prêmio para qualquer informação que leve ao paradeiro do Dudler, que leve ele à prisão ou coisa do tipo. E em 2021, um podcast foi lançado só sobre o caso do desenhista, um podcast gringo. Eu vou deixar também na descrição. Se você entende inglês, fala inglês, eu vou deixar o podcast na descrição, que foi lançado em março de 2021, desse ano. E vamos para mais um fato histórico sobre esse caso. Na época que esse caso estava acontecendo, a homossexualidade tinha acabado de ser excluída
do rol de doenças psicológicas, doenças mentais. Sim, ao passo em que a comunidade LGBT+, tinha esse avanço incrível de a sua sexualidade, a sua identidade de gênero não ser considerada uma doença psicológica, tinha um assassino em série atrás deles. Mas enfim, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o like, de comentar, de se inscrever no canal. Eu vejo vocês sexta-feira que vem. Eu fui!